Madjer com espaço, vai marcar, golo! 1-1 com Winkelhofer, já passou o Madjer, o cruzamento, Juari, golo! João Pinto, ergue a taça dos campeões, é do Futebol Clube do Porto. O trajeto não foi nada fácil. Vamos recordar como é que o Futebol Clube do Porto foi campeão. Se não vamos à final, que é no dia 27, ia para a tropa. O Madjer era incrível naquilo que fazia. Ele faz aquilo com consciência de desgraçar o lateral todo. Brilhante Madjer do lado esquerdo. Os estados completamente cheios, eles começavam a contar na bancada e nós começávamos a contar com eles. Ele tinha uma fissura e metia medo de olhar para a cara dele. Oh, caralho, está aqui. Dei-lhe 2 beijinhos, presidente, vamos à final. Vamos determinados para procurar vencer e não para vir muito contentes pelo facto de termos sido finalistas. Estou ali a 2 metros dele e levo com o apito nos ouvidos. – 27 de maio de 1987, Viena. São apenas as data e palco de chegada do Futebol Clube do Porto a campeão da Europa. Mas para lá estar, em Viena, muito caminho havia a percorrer, muitas histórias para contar. E é precisamente por este palco, por este cenário, que vão passar alguns dos protagonistas dessas histórias. Histórias com lama, chuva, neve, frio e muitas dificuldades até chegar a Viena. Recuamos até o dia 17 de abril de 86, uma primavera à beira do Sado. No Estádio do Bonfim, o Futebol Clube do Porto conseguiu sprintar para um campeonato que até parecia perdido. Madjer, aí está ele, a arrancar bem, a possibilitar a futre este remate à barra, sinal do evidente inconformismo dos azuis e brancos. O facto do Sporting estar já a ganhar na luz, ainda mais terá galvanizado os visitantes. Nós conseguimos vencer em Setúbal com um golo espetacular do Futre, um contra-ataque, um lançamento do Minarzic e em 2 toques o Futre marcou. Vencemos esse jogo e o Benfica perdeu. Como é que não me vou lembrar, né? Um cano contra nós, na primeira parte, e o Josef vai lá acima, agarra a bola e depois um contra-ataque rapidíssimo, né? Que ele tinha... o braço dele parecia um pé, né? Mete a bola quase no meio campo e até logo, né? Isto é que arranquei por ali afora, não me recordo quem eram os defesas, mas a bola só para dentro da baliza. Eu acho que recordo-me que ao momento que eu vejo o Madjer, tenho possibilidades de jogar ao Madjer, mas já ia com a cabeça completamente no golo, né? Era uma situação incrível, das poucas que me aconteceu como profissional de futebol, de estava com a cabeça no Bonfim, ou melhor, fisicamente estava no Bonfim e com a minha mente no Estádio da Luz. Isto é, qualquer movimento que havia nas bancadas, no banco, então estava mais, com a mente já na luz, esperando a ganhar, continua a ganhar, não havia movimentos. Quando acaba o jogo, não tinha acabado ainda no Estádio da Luz, o derby, e não deixámos logo, não é? Ficamos ali, não sei se foi 1 ou 2 minutos, aquela sensação horrível para o jogo terminar. Então, quando terminou o jogo no Estádio da Luz, com a derrota do Benfica, ai minha mãe, então aí começámos a fechar.
que o último jogo íamos jogar com o último. Mas foi um susto ainda. Um grande susto. Também me recordo que essa jornada foi dramática. Um jogo entre o Futebol Clube do Porto e o Sporting da Covilhã que era decisivo para a atribuição do título. Logo aos 5 minutos, a tabelinha Mager Futre e Futre entra na área a ser roubado em falta. Alder Dante apontou a grande penalidade de pronto, André não perdoou. Jogávamos com o Covilhã, já tinha descido de divisão, já não tinha hipótese de ficar na primeira divisão. Vieram jogar descontraídos, nós naturalmente com aquela pressão de vencer. A verdade é que eles surpreenderam-nos na primeira parte. E quando Molinar Sico esperava ao centro, foi o remate que partiu e estava feita a igualdade. Íamos a perder por 2-1 aos 59 minutos. Na última jornada, o Benfica estava já no Boa Vista, não é? No Bessa. Tenho a sensação de olhar, e tenho a ideia de olhar para o público e o público virar a cabeça como que não acreditasse no que estava a acontecer. Portanto, nós estávamos a perder em casa com o Covilhã e na iminência de perdermos também a conquista do campeonato. Quando Artur Semedo fez o 2-1 para o Covilhã, sobravam aos Dragões 30 minutos de esperança. A mesma que por esses dias tinha abandonado um dos jogadores mais influentes do plantel. Recebi a notícia que o barco se tinha afundado e que eles tinham desaparecido. E pronto, essa semana de facto foi marcante para mim, porque perder um pai assim repentinamente é muito triste. Foi uma dor muito forte. Enfim, aconselharam-me até, por princípio, se calhar a nem ser convocado, e depois falei com o treinador, na altura o Artur Jorge, e disse-lhe que não, eu estava disposto, portanto, a participar, a dar o meu contributo, e, portanto, se ele entendesse que devia convocar-me, portanto, eu estaria disponível para jogar. Eu entrei, portanto, fiz um cruzamento para a área para o Gomes e o Fernando, salvo erro, marca um golo espetacular, ou também bicicleta, ou tesoura, assim, uma coisa qualquer. Foi um grande golo e, sobretudo, um golo que ajudou a que a equipa desse a volta ao resultado. E, claro, que esse é um dos golos que mais eu me recordo e que não vou esquecer nunca. E eu lembro perfeitamente de uma jogada em que eu roubo a bola a um defesa do Covilhã e cruzo para o Fernando fazer um golo espetacular. E aí daí fizemos o 3-2, 4-2. Quando temos a sexta, ou a sétima, ou a oitava, como tu queiras, o Bibota estava aí, o grande Gomes, e rebentou com o jogo e fomos campeões. A alegria no final do jogo, de facto, era fantástica, mas a tristeza estava sempre cá dentro, como é óbvio. Quando sabemos de situações que sejam difíceis de ultrapassar para um colega nosso que está em jogo, temos de dar tudo quanto temos para, no fim, sairmos satisfeitos do jogo, mas com um oferecer de vitória àquele nosso colega que tinha perdido um pai na altura. De ano para ano o plantel ficava quase todo. Na apresentação nós até nos ríamos que na apresentação da época a seguir o Futebol Clube do Porto ia ser apresentado no Estado das Antas e nós íamos uns para os outros. A época passa, mas os jogadores são sempre os mesmos. A época de 86-87 estava mesmo destinada a coroar o Futebol Clube do Porto campeão da Europa. Ao Estádio das Antas regressaram António Sousa e também Jaime Pacheco, isto para além de Bandeirinha. Casa Grande substituiu Mike Walsh e nada mais mudou no Futebol Clube do Porto. Foi com este plantel, quase idêntico ao do ano anterior, que os Dragões atacaram a Taça dos Campeões Europeus, começando num estádio que não era o das Antas. O nosso estádio estava em obras, relaxamento, enfim, aquele futebol já precisava de mais gente e bem instalada. E então estávamos em obras e tivemos que fazer os primeiros jogos, os primeiros meses em Vila do Conde. Quase que fui a pé para o campo. Foi um jogo em que
que entraram muito forte, fizemos golos muito cedo, portanto, se não estou em erro, foi 9-0, não foi? Portanto, foi um jogo em que na segunda parte tranquilizámos, portanto, foi um jogo, se calhar em certa fase do jogo, para descansar. Nós também jogávamos naquela altura como o Barcelona jogava, no tic-tac, como se costumam dizer. E pronto, fomos começando a ganhar mais alicerces, mais confiança. Ganhar 9-0, seja a quem for, é sempre um resultado que dá confiança aos jogadores e à equipa e aos adeptos também. De facto, essa equipa da Ilha de Malta era uma equipa, enfim, com as suas fragilidades, mas a verdade é que se nós não jogássemos de uma forma concentrada e determinada, naturalmente que esse resultado não viria a acontecer. Gostaria de dizer que esta equipa de Malta, que hoje foi aqui derrotada por 9-0, pertence a um país que o ano passado perdeu com Portugal por 3-2. E é o campeão desse país. Exato. O que acontece é que o Futebol Clube Porto fez um bom jogo, fez uma primeira parte em que pressionou muito o adversário, creio que desgastou muito o adversário, e fez uma segunda parte mais serena, mais tranquila, e foi isso que aconteceu. Os 9 golos de Vila do Conde foram um sinal que provavelmente muitos não terão levado a sério. Tanto mais que na segunda mão, sob o calor tórrido da Ilha de Malta, o Futebol Clube do Porto só conseguiu marcar uma vez. Acabou por ser um jogo mais complicado do que se esperava para uma equipa que também esteve a ser gerida por Artur Jorge, não só dentro, mas também fora das 4 linhas. Eu recordo-me de fora de casa porque tive uma... Diz-me, não vou jogar o Artur Jorge, mas vais com a equipa. Isto não me faça viajar agora, deixa-me ficar aqui, era miúdo, não é? Provavelmente tinha mais uma folguinha, não é? E eu, não. E fez-me viajar e não joguei o jogo, né? Por castigo. Por castigo ou porque era miúdo, era um bocadinho rebelde, né? Não vais ficar sozinho, vens com a equipa. E assim foi, ganhámos, acho que foi 1-0, né? O Sousa ou o Kim, o Sousa, grande Solas, né? Grande Solas, grande jogador, grande craque. Recordo-me perfeitamente esse gol, acho que é um grande gol. É pena realmente não aparecer nem haver imagens sobre o próprio gol, porque certamente enchia de alegria, naturalmente, os nossos fãs. Foi uma jogada na zona central do terreno, onde eu driblo um adversário, parte para dentro, aparece-me outro pelo caminho, eu corto para fora e com o meu pé esquerdo, que não era muito habitual fazer, dou-lhe uma sapatada enorme, a bola entra junto ao ângulo esquerdo do guarda-redes, sem a mínima hipótese, e ele, quando tenta chegar a bola já está dentro da baliza e, portanto, ganhámos 1-0 num jogo que se tornou lá extremamente complicado e difícil, mas felizmente, mais uma vez conseguimos vencer. E assim termina esta primeira história do Futebol Clube do Porto a caminho da Taça dos Campeões Europeus. Começou nas margens do Rio Sado, onde as mãos de Melinar Zico projetaram nos pés de Paulo Futre a conquista de um campeonato que depois se confirmou nas Antas. Mete a bola quase no meio campo e até logo, não é? Passou ainda por Vila do Conde. Quase que fui a pé para o campo. E pelo sul da Europa, pela Ilha de Malta. Isto não me faça viajar agora, deixa-me ficar aqui. Estava assim dado o pontapé de saída na caminhada até Viena. Foi, no entanto, um raio de sol de pouca dura, porque o caminho que viria era bem mais agreste. O Viktovic, que era uma equipa que não era conhecida, tornou-se de facto a primeira barreira muito complicada de transpor. Nós íamos preparados para o primeiro jogo, não tínhamos sido eliminados pelo Wrexham há 2 anos, né, atrás. Né? Esse jogo fez-nos crescer, fez-nos também descer à terra. Não havia jogos fáceis, não podíamos ir para a Checoslováquia e camisolas já não ganham, isto é. E a partir desse aí, foi sempre muito trabalho e muito sacrifício para se ganhar a Liga dos Campeões Europeus. Todos os jogos aí foi sempre, acho que muita concentração, muito sacrifício, muito sangue, suor e lágrimas para chegarmos onde chegávamos.
Contadas que estão as primeiras histórias da grande história do Futebol Clube do Porto em 1987, olhamos agora momento a momento tudo aquilo que aconteceu em Setúbal, na Covilhã, em Vila do Conde e na Ilha de Malta, com alguém que viveu bem de perto esta caminhada do Futebol Clube do Porto na altura, na transição entre adepto e jornalista. Júlio Magalhães, viva Juca, vais-nos fazer companhia todos os dias para olharmos estes momentos do Futebol Clube do Porto, começando nestas histórias por Setúbal. Digamos que este foi em Setúbal, em 1986, e fizemos este ponto prévio, porque era importante perceber como é que o Porto chegou à Taça dos Campeões em 87, mas dizia eu, este momento, digamos que é quase o primeiro momento Kelvin do Futebol Clube do Porto. Sem dúvida, em Setúbal, lembro-me muito bem, eu já trabalhava no comércio do Porto, mas estava mais ligado até às modalidades, ia fazendo futebol de vez em quando. Eu, na época da Liga dos Campeões, começo a ir para o Estádio das Antas todos os dias. E a Setúbal comíamos sempre com os amigos, porque eu fui à final de 84 de autocarro com um grupo de amigos até Basileia e depois voltamos, chegamos 2 dias depois e fazíamos essas viagens. Ainda íamos de autocarro daqui para baixo. E nunca mais me esqueço que a viagem para Setúbal foi impressionante, de gente a ir de carro, ia muita gente de comboio, na altura usava-se muito também o comboio, mas de carro, de autocarros, e íamos a viver um momento sem saber o que é que aquilo ia dar, porque era um daqueles jogos que não dependíamos apenas de nós para sermos campeões. E depois é a vivência na bancada em Setúbal, é um jogo inesquecível, mais inesquecível do que o jogo que vamos falar, se calhar, provavelmente, que é o Covilhã, que o Porto, apesar de tudo, à volta é campeão. Mas em Setúbal foi um momento que eu não me lembro de ter vivido. O momento Kelvin é um momento que nós vivemos muito, porque foi no último minuto, mas enfim, se ganhássemos éramos campeões. Em Setúbal não, o Porto mesmo ganhando podia não ter sido campeão se o Benfica em Alvalade. É aquilo que diz o Futre, em determinada altura, as mensagens dos adeptos eram importantes até para os jogadores, porque a cabeça não estava ali, estava só lá o físico e a competência, não é? E os adeptos era igual, porque estava tudo com rádio na altura, usava-se os rádios, os transistores, lembras? Íamos todos com transistores, todos. E num grupo que éramos, nós 8, todos tínhamos. Quer dizer, não era preciso termos todos, mas toda a gente queria estar ali. Depois havia informações encontradas, havia um golo e foi golo, e depois uns foi de quem? E uns ficavam tristes, corria o boato que tinha sido do Benfica e não tinha sido nada, depois era do Sporting, coisa, afinal não era nada, enfim, foram momentos extraordinários. E aqueles 2 minutos devem ser sensacionais, entre o fim do jogo e o esperar que acabasse o... Há 2 momentos na história do Porto, de adeptos, que é esse jogo de Setúbal e a final de Viena, depois falaremos disso, em que eu vi que os adeptos festejavam de uma forma descontrolada, ou seja, não é descontrolada no sentido da violência, não saberem como festejar a vitória. Foi em Viena e foi em Setúbal, que era um misto de as pessoas queriam festejar, queriam efusivamente festejar, mas depois não sabiam como. Estás a ver, eu estar na bancada em Setúbal e olhar para toda a gente e para todos, e as pessoas a quererem abraçarem-se uns aos outros, a quererem fazer tudo e mais alguma coisa, mas não saberem como, não era uma coisa de vitória, choravam, riam, abraçavam-se. Nem saber como ganhar assim, não é? E esse momento de Setúbal é um momento inesquecível na vida dos adeptos. Para quem esteve no estádio, naquela bancada atrás, é um momento extraordinário. E então vou também confessar, como adepto na altura, para mim foi inesquecível porque a partir de determinada altura não ouvi o relato. Estavas a ouvir o relato cá? Pus junto à Biblioteca de Gaia. Lembro perfeitamente, é daqueles dias que todos os esportistas se lembram onde é que estavam e o que é que estavam a fazer, dando sequência a isso que tu dizes. É um jogo inesquecível. Eu pus a minha avó a ouvir o relato no transistor e fui dar voltas ao Liceu de Gaia devagarinho, dei não sei quantas voltas, e cada vez que passava, olhava para ela e ela dizia-me que estava igual. Portanto, isto já quando o Porto estava a ganhar e o Benfica a perder em casa. Portanto, todos nós temos a história desse dia, não é? Mais ainda do que do Covilhã. Eu no Covilhã lembro-me também de ter ido como adepto, naturalmente, tinha na altura 14, 15 anos, e ter entrado no estádio por volta das 11 da manhã, porque o estádio abriu às 11 da manhã. Ninguém estava preparado para esse susto do Covilhã, do Artur Semedo, a determinada altura. Não é? Aquilo foi um jogo... embora nesse jogo, houve sempre a sensação que o Porto ia ganhar. Apesar do Covilhã estar na altura, pairou aquela ideia. O que é que pairou nesse jogo com o Covilhã? A mesma que tinha acontecido com o Benfica, quando o Simões
marcou um gol na própria baliza e que era a possibilidade de ganharmos o campeonato muitos anos depois. Com o gol do Ademir depois. A sensação do Covilhã foi a mesmíssima, que eu estava nesse jogo, na arquibancada desse Benfica, sentado lá em cima, e a sensação desse jogo com o Covilhã foi a mesma. Só que com o Benfica havia o receio depois do gol do Simões daquilo não ter a recuperação possível, não é? Por acaso, depois o Ademir marcou o golo. Com o Covilhã sentia-se a ideia de que a equipa era fortíssima e que tinha que dar a volta àquilo. Mas foi um susto valente no Estádio do Dragão, no Estádio das Antas, na altura no Estádio das Antas, e depois, claro, o Gomes era um ponta de lança formidável e as pessoas, o Porto tinha uma equipa extraordinária. Vimos aquela jogada do André, por exemplo, que era o número 6, a fazer uma jogada à linha, a fintar três adversários. É espetacular. E, portanto, neste jogo da Covilhã, a sensação que houve não foi a mesma de Setúbal. Em Setúbal, foi a sensação. Olha, de Setúbal até me lembro que nós tínhamos programado vir um dia a seguir para o Porto e viemos logo a seguir a coisa. Para poder fazer, fazer a festa cá. Porque as avenidas encheram-se logo dos carros que havia, não tantos como hoje, e das pessoas. Na altura batia-se textos, não é? Batia-se e tal. Depois, a seguir ao jogo da Covilhã, foi ida para a Baixa. Fomos todos a pé, para a Baixa, gente, milhares de pessoas na Baixa. Mas esse jogo da Covilhã, de facto, tem ali um momento dramático que vai à memória dos adeptos todos aquilo que tinha sido o Porto Benfica no tempo de Pedrota, em que o Porto 19 anos depois foi campeão, mas podia não ter sido por causa daquele gol de Simões. Os dois golos do Covilhã correspondiam àquele gol de Simões que nós nos lembrávamos do Benfica. Juca, antes ainda de fecharmos estas histórias de hoje, eu diria que o Rabat Ajax foi apenas um pormenor, digamos assim. Mais importante hoje é situar este Futebol Clube do Porto, a forma como sofreu para chegar ao título. Depois o Rabat Ajax foi apenas um pequeno reboçado numa caminhada que havia de ser complicada, não é? Lembras-te desse jogo, Vila de Conde, 9-0? Demorei 4 horas a chegar a Vila de Conde. Na altura não havia autoestradas aqui, ia-se pela Estrada Nacional. A fila vinha quase Vila de Conde até ao Porto. Tivemos que ir, demoramos 4 horas a chegar lá, a Vila de Conde, iam outra vez milhares de adeptos, havia um entusiasmo enorme. O Porto tinha sido campeão, era a estreia na Liga dos Campeões, é certo, mas não passava na cabeça de ninguém que o Porto ia ser campeão europeu, não é? Verdade seja dita, ninguém iria pensar, mas era, na altura, as competições europeias, hoje é uma coisa normal, não é? Mas na altura as competições europeias, jogar contra uma equipa, se fosse de Malta ou de outro país qualquer, era um acontecimento, porque não havia esta ligação ao mundo que nós temos hoje, nem tínhamos esse conhecimento, portanto, as competições europeias tinham um peso de inovação sempre e de prestígio. Normalmente a gente queria ganhar os jogos, o Porto queria ganhar os jogos. Eu lembro-me, do meu ponto de vista, quando o Porto ganhava um jogo europeu, o que é que eu ia ver a seguir? Era o que é que os jornais estrangeiros diziam do Porto. Dizer bem, nós queríamos ver os jornais estrangeiros a dizer bem do Porto, nós não queremos falar de Era um clube a posicionar-se. Era um clube a posicionar-se. E, portanto, são 4 horas daqui até Vila de Conde para ver. Estava um calor nesse dia horrível e 4 horas, mas o entusiasmo, a equipa do Porto, havia um grande entusiasmo ao redor da equipa do Porto, sobretudo dos jogadores que o Porto tinha. Muito bem, vamos olhar as histórias. Ficas desde já convidado para Muito amanhã. Obrigado. Depois estar aqui também com os telespectadores do Porto Canal que acompanham esta caminhada do Futebol Clube do Porto ou recordam esta caminhada do Futebol Clube do Porto até Viena. Hoje ficamos por aqui, amanhã voltamos com paragem num país que já não é a mesma coisa, na antiga Checoslováquia. Até amanhã.